Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, traz novo levantamento da corrida presidencial. O Datafolha explica que as entrevistas foram feitas nos dias 17 e 18 de junho, dia da operação da Polícia Federal, que fez buscas contra o senador Jacques Wagner. Portanto, o possível efeito sobre o resultado ainda é parcial. No cenário de primeiro turno do Datafolha, Lula e Flávio Bolsonaro estão em primeiro e segundo lugares. O presidente Lula, do PT, aparece com 41% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 31%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, e o empresário Renan Santos, do Missão, têm 3% cada. O ex-senador Aécio Neves, do PSDB, o escritor Augusto Cury, do Avante, o ex-governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, e a ativista Samara Martins, da UP, têm 2% cada. Cabo Daciolo, do Mobiliza, o ex-ministro Joaquim Barbosa, do DC, e o jornalista Rui Costa Pimenta, do PCO, somam 1% cada um. Votos brancos, nulos ou não votam em nenhum deles, 7%. Não sabem, 4%. Vamos conferir agora a tela do segundo turno. Lula tinha 45% no levantamento de abril. Em 13 de maio, manteve os 45%. No segundo levantamento de maio, foi para 47%, mantém 47% agora em junho. Flávio tinha 46% em abril, no primeiro levantamento de maio, oscilou para 45%. No segundo levantamento de maio, foi para 43% e agora segue com 43%. Votos brancos, nulos ou não votariam em nenhum deles, 8%, 9%, 9% e 8%. Não sabem, 1%, 1%, 2% e 1%. O Datafolha perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. 46% rejeitavam o senador Flávio Bolsonaro em abril, depois 43%, 46% e agora 48% não votariam nele. Já em relação a Lula, era rejeitado por 48% em abril, depois por 47%, 45% e agora por 46%. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 139 cidades durante os dias 17 e 18. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Superior Tribunal Eleitoral. Essa pesquisa ainda não contempla os possíveis efeitos da operação contra o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que aconteceu essa semana pela Polícia Federal. Mesmo assim, chega num momento importante no cenário político, assunto para o nosso analista de política, Theo Cury. A mais recente pesquisa Datafolha traz algumas sinalizações. Logo de cara, a primeira que a gente pode constatar é que não dá para, por meio dessa pesquisa, captar o efeito, o impacto da operação deflagrada pela Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, líder do governo do presidente Lula no Senado Federal. Isso porque a operação foi deflagrada enquanto a pesquisa ainda era realizada. A pesquisa, o Instituto, ouviu os entrevistados entre os dias 17 e 18 de junho. A operação foi deflagrada no próprio dia 18, então teve pouco espaço para conseguir ouvir os entrevistados sobre esse efeito que ela pode ter na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na busca pela reeleição. A despeito disso, o que se tem é uma consolidação da liderança do presidente Lula contra o senador Flávio Bolsonaro. Uma consolidação levando em consideração especialmente a pesquisa anterior. Há uma estabilidade dessa liderança do presidente Lula, que apesar disso segue empatado no limite da margem de erro com o senador Flávio Bolsonaro. O segundo ponto que se depreende dessa pesquisa, que a gente pode trazer aqui para essa avaliação nossa, é com relação
ao senador Flávio Bolsonaro. Há uma boa notícia, entre aspas, para a campanha do senador Flávio Bolsonaro, uma vez que há uma estabilidade também dos números dele com relação à pesquisa anterior, o que mostra que a pré-campanha conseguiu, de alguma forma, conter a crise que foi deflagrada a partir do momento em que o Intercept Brasil revelou os áudios entre o senador Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, na busca por aquele financiamento milionário para o filme em homenagem a Jair Messias Bolsonaro. Os números mostram que não houve uma mudança drástica, como houve na pesquisa anterior em relação às passadas, dos números relacionados ao desempenho do Flávio Bolsonaro. Olhos atentos, então, para as consequências e o impacto da deflagração da operação contra Jacques Wagner nas próximas pesquisas, para que a pré-campanha do presidente Lula possa medir o impacto e também as estratégias que devem ser adotadas.